Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Hell. Este então é mais um vídeo do mecanismos de board games, onde eu tento falar sobre os vários mecanismos que estão e fazem parte de vários board games e também sobre os jogos que utilizam esses mecanismos. Neste vídeo vamos falar sobre um mecanismo um bocado mais abrangente que, na verdade, faz também um estilo de jogo. E eu refiro-me, então, ao mecanismo de jogo cooperativo. Cooperar entre os jogadores para chegar a um objetivo. Muita gente pode pensar, isto não é bem um mecanismo, é mais um estilo de jogo. Mais ou menos. Na verdade, o estilo de jogo e o mecanismo de cooperação faz com que os jogos sejam desse formato cooperativo, mas não deixa de ser um mecanismo que faz com que as pessoas cooperem em vez de competirem para um objetivo. E então vamos ver esta definição do que é então um mecanismo de cooperação em jogos de tabuleiro e também um estilo de jogo, sem dúvida. Então, cooperative play ou mecanismo de cooperação. Mecanismo e tipo de jogo onde as ações dos jogadores são realizadas e coordenadas tendo em conta condições e ou objetivos comuns e onde todos os jogadores irão ganhar ou perder o jogo juntos. Onde o próprio jogo irá fornecer um puzzle ou um desafio que terá de ser resolvido ou enfrentado pelos jogadores. Como está aqui a dizer na descrição, não só é um mecanismo, como também é um estilo de jogo, com certeza. É sim, senhora. Portanto, é um mecanismo tão abrangente que torna-se também ele próprio um estilo de jogo. E como disse ali a definição, é exatamente isso. Todos os jogadores vão jogar com um objetivo comum. O principal mecanismo, então, é mesmo o foco no objetivo comum. É termos um objetivo comum. Podemos chamar, então, a este mecanismo objetivo comum. Ficava menos interessante. Portanto, o mecanismo de cooperação. É então este o mecanismo que nós queremos e vamos falar aqui. Onde todos os jogadores vão cooperar, vão trabalhar juntos, vão resolver problemas juntos, vão ultrapassar desafios juntos, utilizando outros mecanismos, com certeza, também, para chegar a um foco final, a um objetivo final que interessa a todas as partes, a todos os jogadores. Normalmente fornecido por, então, se é totalmente cooperativo, fornecido pelo próprio jogo. Esses desafios, esses objetivos comuns. É mais ou menos isso que acho que toda a gente tem presente. E, então, já de seguida, vamos ver vários jogos que utilizam este mecanismo como um mecanismo geral para o seu funcionamento. Então começamos com o Castle Panic. Este é um jogo da Fireside Games. É um jogo para 1 a 6 jogadores. É um jogo que para 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 1 hora. Este é um jogo totalmente cooperativo. É um jogo relativamente fácil e simples, portanto, de jogar. Claro que existem modos de dificultar mais este jogo, mas no modo mais baixo é um jogo com alguma possibilidade de vitória, ao contrário de muitos outros jogos cooperativos. Então, vamos já ver na mesa como é que este Castle Panic funciona em termos de cooperação. Este é então um jogo de Castle Panic montado na mesa. E o objetivo do jogo é muito simples. Vamos ter que derrotar todos os monstros deste saquinho preto antes que este castelo, todas as muralhas e todas as torres sejam destruídas. É um jogo onde nós vamos utilizar cartas. Portanto, existem cartas de soldado, que podem ser arqueiros, podem ser soldados de espadas, podem ser cavaleiros. Cada deles podem ter cores. Certo? Ainda existe também o campeão ou o herói. E também existem outros tipos de cartas
outro tipo de cartas especiais que vão fazer ações especiais, assim se possa dizer. Então, o jogo tem 6 fases, que felizmente estão escritas sempre aqui, onde nós vamos adquirir cartas para a nossa mão. Nós vamos, dependendo do número de jogadores, podemos começar com 5, 6 ou 7 cartas. Vamos dizer que nós começamos com 6 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois com essas cartas podemos descartar uma carta que temos na mão, se acharmos que não queremos nenhuma delas, ou não a queremos, podemos a descartar e podemos ir buscar uma carta de volta para a nossa mão. Depois podemos trocar, o que é sempre interessante. Portanto, esta é uma das interessantes partes cooperativas, porque podemos trocar com outros jogadores que estão aqui à nossa frente. Eu preciso de um arqueiro aqui para derrotar um monstro, aqui na zona azul. Ou então preciso de um cavaleiro para derrotar aqui o verde, etc, etc. E depois eles podem trocar e nós damos então a carta para ele, uma nova carta para essa pessoa. Portanto, é interessante esta parte já cooperativa do jogo. Depois vamos jogar as cartas que quisermos e podemos da nossa mão. Certo? Jogamos estas cartas e faz coisas especiais, etc, etc. Depois vamos mover os monstros que estão aqui e depois vamos tirar 2 monstros. Vamos aqui ver. Então, normalmente o que é que se faz para tirar monstros? E também os monstros vão começar aqui. Vamos lançar um dado e, dependendo de onde é que o dado deu, portanto, este deu 1, quer dizer que ele vai começar sempre aqui na floresta e, neste caso, o monstro vai começar aqui na floresta 1. Portanto, ele vai sempre ficar com um número mais... Portanto, os monstros podem ser orcs, goblins, trolls, etc, etc. Eles começam sempre com o valor menor ou maior para baixo, portanto, na direção do castelo, certo? E vão ser retirados novos monstros. Portanto, este foi 3. Pronto. Existem também aqui dentro peças que fazem tipo habilidades especiais para os monstros que normalmente dificultam tudo. E existem também os chamados Lords, ou Boss Monsters, que todos eles têm habilidades especiais. Quando os monstros estão aqui, nós podemos, vamos dizer que ele estava aqui, nós podemos descartar cartas, por exemplo, arqueiro verde, e vamos atingir os monstros. Portanto, este é um arqueiro verde, quer dizer que posso atingir um monstro que esteja no arco verde dos arqueiros, que era este, por acaso está ali o orc. Portanto, eu usava esta carta para atingir ali o orc e ele perdia 1 ponto de vida. Portanto, era reduzir em 1 ponto de vida. Se eu por acaso tivesse outra carta verde, agora ou noutra ronda qualquer, eu podia ir novamente, ou outro jogador, não é preciso, pode ser outro jogador, porque nós podemos ir matando estes monstros. Portanto, eu posso dar 1 ponto de dano nele e depois outro jogador a seguir pode dar o último ponto, mais 1 ponto de dano nele e matá-lo. Portanto, se alguém atingiu novamente com um arqueiro, por exemplo, ou eu próprio, ele é morto, certo? E é destruído. E este é o objetivo. E pronto, é assim como se joga este Castlevania, que é um jogo muito divertido e dá para crianças pequenas, non-gamers, dá para tudo. Pronto, o chato é mesmo que ser totalmente em inglês. É assim. Então, o outro jogo que vamos ver aqui na mesa é o Sentinels of the Multiverse. É um jogo de 2 a 5 jogadores, com 13 ou mais anos de idade e dura entre 30 a 60 minutos. E é da Greater Than Games. Temos vários, ou melhor, vamos ser super-heróis. Cada super-herói tem um baralho diferente, com poderes diferentes, que é totalmente diferente e assimétrico dos outros super-heróis. E vamos ter que lutar contra um super-vilão que ele também... vários super-vilões que ele também tem um baralho próprio, com características próprias, poderes totalmente diferentes dos outros super-vilões. Este jogo é um jogo muito interessante e muito divertido, um jogo de cartas, apenas de cartas, e que vamos ver já aqui na mesa como é que se joga este Sentinels of the Multiverse. Então, este é um jogo de Sentinels of the Multiverse na mesa. É um jogo onde vão ter, neste caso, 3 personagens, 3 super-heróis, que é o Bunker, o Haka e o Legacy, que vão lutar contra o Baron Blade, que vai ser o super-vilão. E vamos jogar, estes vão tentar derrotar o Baron Blade e os seus planos malévolos nas ruínas de Atlanta, ou Atlantis. O jogo é também muito direto.
é um jogo que vai ter 3 grandes fases, onde as fases são simples. Primeiro vai ser o vilão a começar, depois cada um dos heróis, depois o environment, o local, também vai fazer normalmente coisas más contra os heróis, ou pode ajudar, depende. E o jogo é muito simples. Primeiro de tudo, se o vilão tiver algum tipo de coisas que aconteça, ele vai acontecer já de imediato. É a primeira coisa que acontece, portanto, no princípio do turno do vilão. Às vezes tem efeitos contínuos e resolvem já. Depois, ele vai jogar uma das suas cartas que vai fazer algo. Portanto, este é uma carta de ongoing, quer dizer que vai ser colocada aqui e vai dar um poder novo ao Baron Blood. É um escudo em que, quando lhe dermos dano, também vamos levar 3 pontos de dano a primeira vez que ele levar dano. E a seguir são os heróis. E cada herói tem 4 cartas na sua mão que vai poder jogar também. Portanto, se tiver alguma coisa que tem ongoing, isto é, alguma coisa que esteja sempre a funcionar, pode fazer no princípio. Depois, pode jogar uma carta da sua mão. Existem 4 tipos de cartas. Existe a carta One Shot, que é joga esta carta, faz e descarta. Ou então, existem equipamentos que simplesmente são colocados e têm aquela habilidade nova. Também existem os Ongoing e os Ongoing Limited, que também são coisas que estão aqui como poderes especiais que vão ser triggered quando acontecer alguma coisa que os faça iniciar. Ou então algo que comece no princípio do jogo, do seu turno, etc, etc. Depois podemos usar o poder que está aqui por baixo. E depois podemos ir buscar uma carta. Atenção que só podemos jogar uma carta e buscar uma carta. Há cartas que deixam fazer mais ações, há cartas que deixam ir buscar mais uma carta, etc, etc. Depois, finalmente, aqui vai haver uma carta que vai sair daqui e vai resolver o perigo ou o que for daquele sítio. Basicamente, o objetivo é, então, derrotarmos. Existem muitas cartas daqui que ajudam outros jogadores a funcionar e a melhorar os seus poderes. Porque existem vários tipos de super-heróis. Há super-heróis de ataque, há super-heróis de defesa, há super-heróis de suporte. Portanto, principalmente os de suporte vão ter poderes, habilidades, equipamentos que também vão ajudar os outros jogadores e os outros personagens a derrotar o boss final. E este é um jogo super simples de cartas, que vamos jogando cartas e vamos fazendo então estas jogadas e podemos ir nos ajudando uns aos outros com o objetivo final de derrotar um super vilão. E o jogo final que vai à mesa é mesmo este Ghost Stories do já super famoso Antoine Bozat. Este é um jogo da Repo e é um jogo para 1 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos e é um dos jogos mais difíceis cooperativos que eu conheço e já joguei muitos. É um jogo super, super difícil. É um jogo onde vamos ser monges taoístas que vão ter que proteger uma aldeia de outros monstros. Porque supostamente o Lorde de todos os monstros está a acordar da sua prisão e do seu sono milenar. E que, infelizmente, para os moradores desta aldeia, é exatamente nesta aldeia onde ele está a acordar. E isto está a atrair todos os monstros que lhe vão dar o poder. Nós não só temos que destruir os monstros para evitar que a aldeia seja totalmente destruída, como, no final, eventualmente, vamos ter que derrotar o próprio Wu Feng quando ele se levantar e escapar da sua prisão e voltá-lo a colocá-lo lá novamente. Portanto, é um jogo super difícil que vamos ver aqui já na mesa. Este é então um jogo de Ghost Stories na mesa. E, como vocês podem ver, é sem dúvida colorido. E como dito, cada jogador vai ser um destes monges taoístas que vai ter que derrotar e aguentar hordas e hordas de monstros que vão chegar e querem destruir esta vila para acordar o seu líder, o Wu Feng.
Portanto, nós vamos... cada vez que aparece um monstro tem uma habilidade especial ou faz um trigger mau, assim se possa dizer. Porque o jogo é bastante simples. Basicamente vai haver uma fase do mal e depois uma fase do bem. Portanto, a fase do mal vai fazer mover estes Tormentors na direção do coiso, vai fazer a vir um novo monstro, portanto vai ser colocados novos monstros na nossa vez. Nós vamos então andar por aqui e vamos tentar derrotar os vários monstros, vários espíritos malignos que estão nas cartas logo imediatamente à frente. Portanto, se eu estiver aqui, eu vou tentar derrotar este aqui. Por acaso, se eu estiver aqui ao canto, eu vou tentar derrotar este e este ao mesmo tempo. O que é também interessante. Portanto, eu vou ter que lançar dados para isso. Dependendo do jogador, eu vou lançar 3 ou até 4 dados. Normalmente é 3 e eu vou ter que ter aqui os dados iguais então, a estes símbolozinhos daqui. Portanto, este é preto, quer dizer que eu tenho que ter 2, pelo menos os meus dados terem aqui 2 símbolos pretos com coisa. E aqui o amarelo tem que ter pelo menos um amarelo. Também, felizmente, posso utilizar estes tokens daqui, que são coletados aqui na mesa, nas várias peças da aldeia, porque cada uma das peças da aldeia tem um poder especial que podemos usar. Em vez de podemos fazer a ação ou usamos o poder da peça onde estamos, ou tentamos derrotar os monstros. Portanto, podemos usar isto também como coisa. Por exemplo, se eu usar isto e isto para tentar derrotar estes dois, eu vou ter que pelo menos lançar um dado com uma face preta ou branca, quer dizer tudo. Se eu conseguir aqui uma face branca, portanto, eu conseguiria derrotar ambos. Então este Ghost Stories. Então, estes foram os 3 jogos que eu normalmente coloco na mesa para ver como é que estes mecanismos funcionam. Mas, como sempre também, vamos falar de mais 3 jogos que utilizam o mesmo mecanismo, mas não vamos colocar na mesa por falta de tempo. E começamos por um outro jogo, não muito conhecido, mas de um designer bem conhecido. E é o Samurai Spirit, do Antoine Bozat, que falámos ainda há bocado do Ghost Stories. Este também é um Tower Defense, assim se possa dizer. Isto é, é um jogo da Funforge, é um jogo para 1 a 7 jogadores, com 10 ou mais anos de idade, e dura entre 20 e 45 minutos. Então, este também é um Tower Defense, à semelhança do Ghost Stories, mas é baseado nos 7 samurais, onde vamos ser samurais, tanto aquele filme conhecido do Akira Kurosawa. Vamos defender uma vila de ninjas ou de bandidos que vão vindo para tentar destruir a vila, e nós vamos ser samurais com poderes bestiais, literalmente. Portanto, nós vamos ter poderes, vamos ter habilidades de humano, mas a um certo nível de termos sido atacados, a um certo nível, nós vamos nos transformar. Vamos nos transformar em werebeasts, em animais semi-humanos. Este é então um jogo onde vai ser muito interessante. Vamos tirar uma carta que vamos colocar ou atacar, ou vamos dizer que vai atacar a vila, ou vamos só nós a tentar lidar com esse atacante, ou então vamos dar esse atacante a outra pessoa, mas sempre com muitas dificuldades. Este jogo também é super, super difícil, mesmo no seu nível mais baixo e no seu nível mais alto. Boa sorte com isso. Mas é um jogo divertido, que não teve muito buzz, mas eu gostei do jogo em si. E acho que é um jogo que faz muito bem a cooperação, porque muitos dos poderes dele, de cada um, é ajudar o outro. Temos mesmo uma pequena ficha que faz nós darmos o nosso poder a outro jogador para ele conseguir desenvencilhar-se das suas ameaças que o têm estão a assolar. Então este é o Samurai Spirit. E continuamos com mais um jogo de mecanismo cooperativo, e é o conhecido Magic Maze. Este é um jogo da Sit Down, trazido para Portugal pela Pythagoras Games. É um jogo da Casper Lab e é um jogo de 1 a 8 jogadores, portanto
estes jogos normalmente dão para muitos jogadores, que dura mais ou menos 15 minutos e é para 8 ou mais anos de idade. Portanto, isto é um jogo também totalmente cooperativo, onde vamos normalmente a tentar adquirir equipamentos ou então simplesmente fugir deste centro comercial mágico. E para isso, cada um dos jogadores, não vamos ter uma personagem. O curioso deste jogo é que não temos personagem nossa. Enquanto a maior parte dos outros jogos cooperativos e não cooperativos, nós encarnamos uma personagem, jogamos com uma personagem. Este não. Nós não temos nenhuma personagem. Simplesmente nós fazemos um movimento e uma ação, ou mais do que uma ação nossa só. Tipo, um move para norte, outro move para este, outro sobe escadas. E temos que fazer com que os vários personagens, independentemente de quem, vão chegar a um certo sítio para recolher um objeto mágico e depois fazê-los sair por as portas de saída deste labirinto mágico e, na verdade, um centro comercial mágico. E é em tempo real, portanto, todos estamos a funcionar ao mesmo tempo. E nós movemos para ali outra pessoa está a mover e se calhar está à espera que tiremos a mão daquele coisa para ele fazer então um movimento que ele só pode fazer. O jogo é um bocado caótico, mas é super divertido e também difícil, pelo menos nos níveis mais acima. É então este Magic Maze. E finalizamos este com um peso pesado. Um dos muitos jogos cooperativos da Fantasy Flight Game. E neste caso é o Eldritch Horror. Na sua coleção ou na sua... Como é que é dizer? No seu IP super conhecido de Call of Cthulhu ou Cthulhu. É um jogo para 1 a 6 jogadores com 14 ou mais anos de idade dura entre 2 a 4 horas. Sim, é um jogo demorado, mas é um jogo muito divertido. É um jogo que vamos ser investigadores, como na maior parte dos jogos e RPGs que têm este Cthulhu, vamos ser investigadores que têm que, neste caso do Eldritch Horror, andar pelo mundo, viajar pelo mundo, derrotando vários monstros do mito cthulhiano e resolvendo vários enigmas e vários problemas para evitar com que o Elder One, o monstro, um dos vários monstros do mito Cthulhu, dos super monstros, como o Cthulhu em si, como Azathoth e outros monstros, saiam dos seus slumbers, dos seus dormidos eternos, não bem eternos, não é? E venham destruir totalmente a Terra. E vamos então tentar cooperativamente apagar fogos primeiro e depois, se der ao caso, e para muitos às vezes ainda há uma coisa, é derrotar o Old One se ele chegar a acordar. Ou então, de preferência, resolvermos o puzzle ou resolvermos o enigma antes disso acontecer, porque senão vai ser muito difícil ou totalmente impossível derrotar o Old One quando ele acordar. Mas é sempre muito divertido, porque tem uma história sempre por trás muito interessante. Portanto, Eldritch Horror. E pronto, este é o tempo que nós temos para estes jogos todos. E como vocês repararam nestes jogos, a maior parte destes jogos e da maior parte dos jogos cooperativos são jogos mais temáticos, certo? Pode ter uns mecanismos um bocadinho euro em alguns deles, mas a maior parte deles são jogos temáticos. São jogos com uma boa carga de história. São jogos que muitas das vezes têm sorte, mas nem todos. Pandemic não tem sorte. É um bocado de sorte na saída das cartas, sim. É um bocado. Tem um certo grau de sorte. Tem muitas das vezes, como eu já disse, dados. Ou então cartas que fazem as ações. Portanto, é um jogo... apesar de haver euros cooperativos que usar, a maior parte destes euros são mais para o temático. É um mecanismo que divide opiniões. Há pessoas que simplesmente não gostam de jogos cooperativos, não gostam de mecanismos de cooperação, e outros que gostam. É simples. Mas, na minha opinião, é bom para introduzir novos jogadores ao hobby. Porque as pessoas, quando estão a jogar com outras pessoas,
podem tentar imitar neste tipo de jogos o que é que está a fazer ou tentar utilizar a estratégia de um jogador. Só que tem um pequeno agravante neste âmbito, que é o síndrome do alpha player que pode surgir neste tipo de jogos. Porquê? O que é o síndrome do alpha player? É basicamente um jogador que tem uma boa experiência ou alguma experiência no jogo que está a ser jogado em termos de cooperação e acha que as ações a ser feitas são aquelas que ele acha que têm que ser feitas, porque senão o jogo não vai ser vencido. Que pode fazer com que as pessoas não gostem daquela experiência. Mas pronto, de resto é um mecanismo muito sólido que tem muitos gostos. Estes jogos de cooperação normalmente, talvez 90% das vezes, dá para jogar solo. Ou jogamos só com um personagem contra o jogo, ou jogamos com mais do que uma personagem contra o jogo. E pronto, é um mecanismo que, posso dizer a minha opinião, gosto muito. É um mecanismo que traz jogos com uma boa carga narrativa muitas vezes. Este tipo de jogos faz com que as pessoas se aproximem mais do que os jogos competitivos. Isso é a minha opinião. E é uma boa forma de fazer com que conhecer novas pessoas também. Se não houver aquela parte do alpha player, claro, sempre cuidado com isso. Conhecer novas pessoas e conhecer como é que elas funcionam e deixar-nos a conhecer e fazermos confiar e elas confiarem em nós. Sempre há aquele bond, portanto é um bom mecanismo para criar amizades, para criar relações entre os jogadores que estão à mesa. E pronto, é isto que tenho para dizer sobre este mecanismo de cooperação. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e por isso até ao próximo vídeo.